Vida fora da Terra. É. Não se trata mais de uma dúvida a ser resolvida, não, gente. Mas apenas uma questão de tempo para ser finalmente comprovada. Harry Nolan, professor da Universidade de Stanford, na Califórnia, indicado ao Prêmio Nobel e detentor de muitas patentes, afirma claramente que os extraterrestres são reais. E Nolan vai ainda mais longe. Ele está totalmente convencido de que há não alguns, mas vários alienígenas misturados aos seres humanos, a priori, vivendo como tais, passando pelos mesmos sufocos, as mesmas alegrias e tristezas e, às vezes, as mesmas vitórias e derrotas. No entanto, eles estariam fazendo muito mais do que os humanos. Poderiam estar coletando informações vitais sobre nós e nosso planeta para algum propósito? E que propósito seria esse? É o que os cientistas da área tentam entender. O que aconteceu para que um renomado profissional como Nolan afirmasse isso? A lógica está nos fatos? Vamos lá. Para entendermos a conclusão a qual o professor Stanford chegou, vamos analisar os principais acontecimentos ufológicos ocorridos no passado e especialmente de uns anos para cá, quando as pessoas passaram a registrar e falar a respeito de anomalias que ocorrem em terra e também no ar. No passado, quando a comunicação ainda engatinhava em meio aos humanos primitivos, os nossos ancestrais não tinham outra forma de representar o que viam, a não ser por meio de desenhos feitos em cavernas e rochas, os quais chamamos de arte rupestre. Essas pinturas eram feitas com pigmentos ou gravadas nas rochas na forma de entalhes. Em diversas cavernas espalhadas pelo mundo, já foram encontradas evidências de que os antigos teriam visto algo, além daquilo que conheciam. Os registros feitos em rochas, chamados petróglifos, mostram imagens de seres humanoides e também objetos que parecem estar suspensos no ar ou voando. Todas essas descobertas sugerem que os humanos pré-históricos podem ter visto ou imaginado seres de outros lugares que não fossem os mesmos que os deles. Se não isso, de onde? De onde os antigos teriam tirado a ideia e por quê? E mais, estamos falando de civilizações de todas as partes do planeta, em uma época em que não havia a mínima possibilidade de haver qualquer comunicação entre essas civilizações. Há ainda os hieróglifos egípcios, que parecem dizer que sim, no passado, os construtores das pirâmides e dos grandes templos podem ter recebido visitas insólitas, como as de seres de outro planeta, que inclusive, segundo alguns alegam, teriam dado sabedoria suficiente aos homens para que pudessem construir algo tão grande e magnífico. Será, gente? Isso não seria uma forma de diminuir a inteligência e a capacidade dos povos antigos? De acordo com o pensamento de Harry Nolan e outros cientistas, a resposta é não. Uma coisa não leva à outra. Se assim fosse, por que os antigos egípcios registrariam imagens de humanoides e objetos voadores, ao invés de retratar o trabalho de milhares de homens? O Templo de Luxor, situado na cidade de mesmo nome e distante 500 quilômetros do Cairo, no Egito, é considerado o único monumento do mundo antigo que contém em si mesmo documentos das épocas faraônica, greco-romana, copta e islâmica. Até mesmo uma mesquita chamada Abul Hagag. O egiptologista Rami Romani afirma que os hieróglifos gravados nas paredes de Luxor não são como emojis ou imagens aleatórias e soltas, mas sim conjuntos de símbolos que acabaram se tornando uma linguagem universal, pronta para ser traduzida por qualquer um hoje em dia. Para ele, ali está a história da origem da humanidade. No Vale Camonica, nos Alpes italianos, foram encontrados petroglifos que remontam de 30 mil a 40 mil anos atrás, quando se constatou a presença humana na região devido a um período de recessão das geleiras, naquela época. Mas quando as geleiras se formaram novamente, houve um hiato na presença de vestígios humanos até o final da última glaciação, 15 mil anos atrás. Entre o 8º
e o quinto milênio antes de Cristo, grupos de caçadores frequentavam o lugar nas estações mais quentes. E, segundo os estudos apontaram, foram eles os autores das gravuras mais antigas do Vale Camonica. No local existem várias figuras gravadas nas rochas, especialmente de animais e guerreiros, além de coisas do cotidiano. Só que há algumas que realmente intrigam. Este é um dos petroglifos, e a imagem é tão clara que fala por 1000 palavras. As duas figuras são de astronautas modernos, ou pelo menos de dois seres com características humanas trajando vestes semelhantes às dos atuais astronautas, incluindo principalmente o capacete que usam. Uma outra gravação que intrigou os estudiosos em Vale Camonica foi esta, que se assemelha a uma rosa. Os arqueólogos deram a essa estranha figura o nome de Communion Rose, ou Rosa da Comunhão em português, devido ao seu formato. Porém, seu significado ainda é um completo mistério. Enquanto alguns pesquisadores acreditam que seja um símbolo religioso, outros acreditam que pode se tratar de uma representação do movimento das estrelas. Contudo, há estudiosos que dizem se tratar do meio de transporte que levou os astronautas gravados nas pedras para aquele lugar. E você? O que é que você acha que pode ser? E tem mais. Se aquele povo não teve ao menos um avistamento, de onde foi que surgiu a ideia de algo tão futurista e acertado na mente daquela civilização? No Parque Nacional de Brisbane, na Austrália, foram encontrados petroglifos, um tanto quanto inusitados, porém já conhecidos pela comunidade científica. O achado ficou conhecido como os glifos de Gosford, o que poderia ser apenas registros de comunidades tribais no interior de uma caverna, acabou trazendo a atenção de pessoas como Giorgio Tsoukalos, da equipe dos antigos astronautas do History Channel. Ele, que visitou o local, ficou surpreso ao ver que os desenhos não são comuns, e sim hieróglifos egípcios. Mas como é que isso pode ter acontecido? O que é que explica os mesmos tipos de figuras gravadas em locais separados por quase 15 mil quilômetros de distância? Segundo Ivan Strong, cientista australiano, os hieróglifos revelam uma história intrigante. De acordo com as interpretações, eles descrevem a chegada de dois príncipes egípcios à região que infelizmente naufragaram. Tragicamente, um deles perdeu a vida após ser picado por uma cobra e encontrou seu descanso naquele lugar. Os hieróglifos em questão apresentam uma mistura de símbolos, alguns relacionados à astrofísica e filosofia, enquanto outros abordam temas esotéricos. Um dos símbolos que mais chama a atenção é o que tem sido chamado de glifo OVNI. A sua semelhança com um objeto voador não identificado tem intrigado pesquisadores, embora haja vozes discordantes que sugerem que ele pode representar algo completamente diferente. O que isso se parece para você? Em Chamara, na Índia, arqueólogos encontraram pinturas antigas que mostram seres estranhos e objetos redondos voando no céu. As pinturas são datadas em 10.000 anos e parecem retratar alienígenas e OVNIs. Os arqueólogos locais chegaram a solicitar a ajuda da NASA e da ISRO, a Agência Espacial Indiana, para estudar as pinturas e saber o que elas significam. Muitos acreditam que os antigos habitantes do local podem ter realmente visto naves espaciais, como também podem simplesmente ter imaginado objetos voadores. Os atuais moradores da região têm crenças diferentes sobre as pinturas. Alguns a veneram, enquanto outros contam história de seres pequenos que vinham do céu em um objeto redondo e levavam pessoas da aldeia que nunca mais voltaram. Pakal foi um líder maia que governou a cidade de Bacal, localizada no atual sítio arqueológico de Palenque, no México, de 615 a 683 d.C. Ele foi um dos governantes mais importantes e influentes da história maia e realizou várias obras arquitetônicas, artísticas e religiosas em sua cidade. Pakal foi enterrado em um sarcófago de pedra dentro de uma pirâmide chamada Templo das Inscrições, que foi descoberta pelo arqueólogo Alberto Ruiz Lullier em 1952. A tampa do sarcófago de Pakal tem uma imagem gravada que tem gerado muita controvérsia e especulação.
Alguns cientistas e especialistas em cultura maia interpretam a imagem como uma representação simbólica da cosmologia e da mitologia maia, mostrando Pacal em uma posição de renascimento rodeado por elementos sagrados, como uma flor, um caracol, um grão de milho, uma planta cruciforme e um pássaro. Eles afirmam que a imagem reflete as crenças dos maias sobre a vida após a morte e o destino dos governantes. No entanto, alguns teóricos e defensores da ideia dos antigos astronautas propõem que a imagem mostra Pacal pilotando uma nave espacial ou um foguete, sugerindo que ele teria tido contato com seres extraterrestres ou seria ele mesmo um viajante do tempo. Eles apontam para supostas semelhanças entre a imagem e as naves modernas, como o fogo e a fumaça na parte inferior, o painel de controle com botões e alavancas, o tubo no nariz de Pacal e a posição horizontal que ele adota. Eles também questionam se os ossos encontrados no sarcófago realmente pertencem a Pacal, pois há uma discrepância entre a idade estimada dos restos e a idade registrada da morte de Pacal. Bom, vamos agora aos Estados Unidos, onde recentemente houve um debate acalorado no Congresso a respeito não só da existência de OVNIs, como também da possibilidade de o governo americano estar escondendo a verdade do público há várias décadas. Stephen Greer, ufólogo americano e autor de vários livros sobre o assunto, acredita que os seres extraterrestres são reais e que não se estabeleceram na Terra, mas estão nos estudando há muitos e muitos anos. Segundo Greer, o número de visitas aumentou após a humanidade desenvolver armas nucleares, isto é, praticamente da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. E se a gente pensar bem, realmente isso tem ocorrido. Só que, será que é apenas uma coincidência? Ou passamos a olhar mais para os céus, a fim de vigiar os aviões e, no lugar deles, passamos a ver outros tipos de aeronaves? Greer acredita que os extraterrestres estão preocupados com as armas de destruição em massa e nos consideram uma civilização problemática. Ele também acredita que a existência dos extraterrestres é conhecida pelas autoridades há muito tempo. Contudo, eles escondem esse fato. David Grush, ex-oficial de inteligência do governo americano, CIA, em depoimento e sob juramento, contou alguns pormenores assombrosos sobre os alienígenas e os OVNIs. De acordo com ele, os Estados Unidos têm conhecimento da existência de alienígenas há quase um século. Eles perseguem OVNIs e os abatem, e depois enviam os fragmentos para laboratórios previamente escolhidos, onde são alterados ou reconstituídos ou até mesmo usados para criar tecnologia de ponta, já que a tecnologia extraterrestre é muito avançada em relação à nossa. Grush afirmou também que os Estados Unidos possuem material biológico de alienígenas, embora não se saiba para que ele seja utilizado. Mas eles certamente farão algo com ele, ou então já fizeram. A pergunta que não quer se calar é: o que faria uma pessoa que teve um cargo tão importante no governo americano confessar algo que não fosse verídico? Ainda mais para o Congresso dos Estados Unidos, sob juramento, e para um público de milhões de pessoas, além dos americanos, já que o debate viralizou também na internet. Nuku Hiva é a maior e mais bela ilha do arquipélago das Marquesas, na Polinésia Francesa, um território ultramarino da França no Oceano Pacífico. A ilha tem uma área de 339 quilômetros quadrados e uma população de cerca de 3.000 habitantes. A localidade é formada por um vulcão extinto que criou uma paisagem impressionante de montanhas, vales, cachoeiras e baías. A ilha é famosa por suas misteriosas estátuas de pedra, chamadas tiques, que representam figuras humanoides com traços incomuns. As estátuas foram esculpidas pelos antigos habitantes da ilha, que chegaram a cerca de 2.000 anos vindos da Polinésia Ocidental. As estátuas estão localizadas em um sítio arqueológico chamado Temea Torrua, que era um centro cerimonial e social dos polinésios. As estátuas têm olhos grandes, uma cabeça alongada e uma boca como a de um réptil ou um peixe. Alguns pesquisadores sugerem
que elas são frutos da imaginação dos polinésios, que retrataram seus deuses e ancestrais com elementos sagrados da natureza. Outros propõem que elas são evidências de um possível contato com seres extraterrestres ou viajantes do tempo, que teriam visitado a ilha no passado e influenciado a cultura e a tecnologia dos polinésios. As estátuas também têm uma semelhança surpreendente com outras figuras mitológicas de outras culturas ao redor do mundo, como os Gnomos dos Dogons, na África, os Oanes dos Sumérios, na Mesopotâmia. Esses seres eram descritos como deuses anfíbios que vieram das estrelas e ensinaram aos humanos as ciências, as artes, a escrita e a tecnologia. Seria possível que esses seres fossem os mesmos que inspiraram os Tikis em Nuku Riva? Ou seria apenas uma coincidência? Embora na China avistamentos e encontros de OVNIs sejam frequentemente atribuídos a fenômenos naturais, objetos fabricados pelo homem ou identificações incorretas, alguns casos permanecem bem inexplicados. Um incidente bem conhecido ocorreu em 1977, na região chinesa de Shanxi, onde várias testemunhas, incluindo militares, relataram ter visto um objeto grande e luminoso no céu. O governo chinês inicialmente negou conhecimento do incidente, porém, posteriormente, o reconheceu e conduziu uma investigação. A explicação oficial foi que o OVNI era uma sinalização militar de paraquedas, embora essa explicação tenha sido recebida com ceticismo por alguns pesquisadores de OVNIs. Nos últimos anos, a China tem demonstrado um interesse crescente na pesquisa de OVNIs e até estabeleceu programas financiados pelo governo para investigar alguns avistamentos relatados. Por exemplo, a Organização de Pesquisa de OVNIs na China, CURO, é uma organização não governamental que estuda e documenta avistamentos de OVNIs na China. No entanto, por se tratar do país em questão, muito dificilmente o governo permite a divulgação, tratando isso como assuntos internos. Em contrapartida, na era da internet, isso vem se tornando mais difícil de controlar, viu? Em 24 de julho de 1981, por exemplo, por volta das 22h40, milhões de pessoas nas províncias ocidentais de Gansu, Sichuan e Yunnan, no oeste da China, testemunharam uma espetacular espiral brilhante no céu noturno que girava enquanto voava lentamente de leste a oeste. Os jornais da época relataram que os astrônomos acreditavam que o evento celestial especial foi causado por meteoroides de uma chuva de meteoros Cassiopeia, que se aproximava da Terra. No entanto, muitos especialistas discordaram. No ano seguinte, Liu Yan, astrônomo do Observatório da Montanha Roxa, localizado em Nanjing, recebeu centenas de cartas, todas pedindo explicações sobre um objeto voador brilhante que apareceu por breve instante nos céus da região por volta das 22 horas e que teria feito uma espiral e deixando um halo após desaparecer diante das testemunhas. E que não foram poucas. Para o astrônomo, aquele evento teria sido provocado por um foguete que, devido à velocidade e à altura, acabou formando a espiral de partículas sólidas e gasosas, dando aquele efeito nunca antes visto pelos cidadãos. Contudo, Liu só não explicou que foguete era e nem de onde havia sido lançado. Bom, para Harry Nolan, o professor referido lá no começo, os alienígenas estão entre nós e não possuem mais intenções, não. Pelo contrário, para o professor, eles querem nos ajudar, uma vez que a humanidade parece estar caminhando para o caos. Para ele, os visitantes têm ajudado a humanidade em vários sentidos, especialmente nos conhecimentos sobre tecnologia. O objetivo é ajudar a humanidade a evoluir. Ainda de acordo com o professor, casos que envolvem abduções também não são sequestros com finalidades malignas, mas sim para eles acompanharem nossa evolução como espécie. Evidentemente, isso precisa de mais explicações, pois não é qualquer pessoa que tem tais relatos para passar. E nem todo mundo já viu ou vê objetos voadores não identificados com frequência. Embora esteja certo que falar sobre vida em outro planeta é completamente diferente de falar sobre OVNIs, são vários os cientistas que aceitam a ideia da vida extraterrestre, mas de forma microscópica, em forma de bactérias, vírus, antrópodes
e outros seres menores. Há uma grande probabilidade de haver também vida inteligente como a nossa, entretanto, até o momento, isso não pode ser comprovado. Uma vez que, havendo vida inteligente lá fora, seria de se esperar que tentassem, como nós, fazer algum tipo de comunicação. E se sim, por que nenhuma das partes conseguiu até agora estabelecer contato? De acordo com alguns teóricos, isso já aconteceu. Contudo, a sociedade comum não precisa e nem pode ficar sabendo. E você? O que você acha de tudo isso? Você está de acordo com Nolan e os outros cientistas que acreditam que já estamos fazendo contato e aprendendo com eles? Obrigado por assistir, curtir, compartilhar e, mais ainda, por estar aqui sempre com a gente. Até a próxima.